Olá, tudo bem? Está começando mais um episódio do podcast O P nas Eleições 2020. Aqui nós vamos conversar com os candidatos à Prefeitura de Curitiba. O formato é bem simples. O candidato tem 2 minutos para apresentação e considerações iniciais. Depois vem a entrevista, que vai durar 20 minutos, contados a partir da primeira pergunta, e encerra com mais 2 minutos para o candidato se despedir e pedir o voto dos ouvintes. As entrevistas foram realizadas entre os dias 12 e 23 de outubro, e a ordem de exibição foi definida por sorteio. E hoje nós vamos conversar com João Arruda, candidato à Prefeitura de Curitiba pelo MDB. Candidato, você tem 2 minutos para uma breve apresentação aos nossos ouvintes. Agradecer a oportunidade, quero cumprimentar a comunidade da UP e dizer que é uma alegria poder oferecer para a universidade um plano de governo, dizer que tem alternativas que não só a do prefeito. Se ele pudesse, ele marcava só a data da eleição para continuar no cargo. É preciso fortalecer a democracia e nós temos excelentes alternativas nessa disputa eleitoral. Eu me apresento como candidato, me formei nos Estados Unidos em Ciências da Saúde, me especializei em gestão pública voltada à saúde, trabalhei com reabilitação cardíaca em grandes hospitais nos Estados Unidos, sobretudo com gestão, já fui deputado federal 2 mandatos e lá aprovei bons projetos, como é o caso do Simples Nacional, com muitas pequenas empresas do país, a lei anticorrupção, fui presidente da comissão especial, já fui também presidente da comissão especial do Marco Civil da Internet. Acredito que com essa experiência, essa bagagem e a vontade de mudar as coisas em Curitiba, nós poderemos fazer uma excelente gestão a partir do ano que vem. Quero dizer também que Curitiba enfrenta problemas graves relacionados à educação, relacionados à saúde pública e também à moradia. Nós temos 2.600 moradores de rua em Curitiba, sendo que 1.600 estão na espera de uma estrutura. Sem contar que a fome bate na porta dos curitibanos. O problema da crise econômica que nós enfrentamos por consequência da pandemia e da crise de saúde, e é preciso criar alternativas para se gerar emprego, para se alimentar melhor a comunidade, com restaurantes populares, com os mercadões abertos, itinerantes, e valorizar os nossos produtores da grande Curitiba, que eles possam oferecer comida mais barata, que a gente possa fazer pelo social. A prioridade no meu governo será uma rede de proteção social. Agora, iniciando os 20 minutos da entrevista, candidato, eu gostaria que você fizesse uma breve análise do combate à pandemia que existiu até agora e também uma projeção para o início do seu governo, caso você seja eleito, já que em janeiro nós vamos continuar ainda vivenciando a pandemia, já numa reta final, provavelmente, mas ainda é algo que deve se estender pelo primeiro semestre do ano que vem. O vírus é uma realidade, não é culpa de ninguém, é culpa do próprio vírus. A crise da pandemia, ela poderia ter sido melhor administrada no sentido de dialogar mais com os médicos infectologistas, com os especialistas em pesquisa e ciência, mas unir a conversa entre os médicos especialistas e também o setor produtivo da cidade. Era preciso encontrar alternativas rápidas para que as pessoas pudessem produzir, ganhar o seu dinheiro no final do mês, os seus salários, continuar mantendo os empregos, ao mesmo tempo em que é preciso se proteger. O distanciamento, a higiene sanitária, são instrumentos necessários para a gente inibir, para reduzir o contágio aqui na capital. Isso não aconteceu, foi feito vai e volta, as decisões eram tomadas, depois se voltava atrás. Alguns setores foram extremamente prejudicados, como de bares, de restaurantes, porque não houve, de academias também, porque não houve diálogo entre os responsáveis pela saúde e o setor produtivo. Não é simplesmente proibir, é dizer por que está proibindo e encontrar alternativas. Nós ficamos fechados e através de um decreto que foi respeitado do governo estadual, não foi contestado ou questionado, o delivery foi proibido e ficou fechado durante 1 semana. Se o comércio precisa trabalhar, o delivery, ele representa aí menos de 1% do contágio, menos de 2% da possibilidade de contágio do coronavírus. Isso é baseado em estudos de infectologistas, ou seja, uma decisão equivocada que causou um prejuízo enorme para a nossa economia. E outras decisões poderiam ter sido tomadas também. A prefeitura ela investe tanto em tecnologia, por que não criar plataformas digitais para oferecer serviços das feiras abertas,
do comércio da nossa cidade, até mesmo com apoio de logística, com os carros e o transporte, de maneira protegida. Isso faltou, essa boa vontade, o diálogo, a vontade de fazer pela cidade, mas uma estrutura colaborativa que envolva as pessoas que produzem na nossa cidade. Eu faria muita coisa diferente do que o prefeito fez. Esse modelo autoritário de gestão não funciona mais nos dias de hoje. Cada um vive uma realidade, a pandemia é uma coisa nova e é preciso experimentar, mas sem colocar em risco vidas. Provavelmente, no próximo ano, chegue a vacina. E aí vai ser um desafio do novo prefeito, a questão de equilíbrio de gastos. Eu gostaria de saber se você já tem uma ideia desse equilíbrio financeiro, visto que grande parte econômica da cidade de Curitiba vai acabar sendo destinado para a vacina contra o coronavírus. É preciso combater excessos. Eu não diria que grande parte do orçamento vai para a vacina, mas um bom valor com certeza, absoluta. Mas é preciso combater excessos, privilégios, cargos comissionados. É preciso realmente dessa estrutura que existe na prefeitura, de cargos de confiança, que estão lá sem fazer nada, que representam cabos eleitorais. Essa aliança que foi formada, por exemplo, com tantos partidos que fazem indicações no governo de cargos, isso está certo? É preciso trabalhar com secretarias integradas e não entregar as secretarias para partidos políticos. Isso custa dinheiro também e serve como exemplo, como exigir dos servidores públicos cortar o plano de previdência, o plano de carreira dos professores, se não fazem, se não dão exemplo, se não fazem a lição de casa. Eu entendo que nós podemos, como o de tecnologia e informática, como o de lixo e também o do transporte coletivo, enxugar esses custos para que a gente tenha mais capacidade de investimento. Agora, a prefeitura tem muito dinheiro, a arrecadação cai, é preciso encontrar soluções para que as pessoas continuem trabalhando, produzindo e pagando seus impostos para que o orçamento público municipal não seja muito prejudicado. Outra proposta também do seu plano aí de governo é o cadastro único dos profissionais da saúde. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Nós precisamos valorizar os nossos profissionais sem terceirizar a saúde, dar a eles equipamentos adequados, material. Outro dia no Cajuru, uma senhora recebeu uma injeção e quebrou a seringa, a agulha da injeção dentro do braço dela. Isso não pode acontecer. E falo aqui também de uma saúde que tem que chegar nas casas das pessoas. O cadastro que eu quero criar é para que a gente possa estar preparado para crises momentâneas, como as pandemias, por exemplo, como que ocorreu agora. É preciso de uma estrutura consistente, sólida, em relação às unidades básicas de saúde, o atendimento médico, mas, ao mesmo tempo, ter pessoas qualificadas, preparadas, que possam ser contratadas temporariamente para enfrentar momentos que nós não esperamos e não planejamos. Nisso entra essa questão que você falou do deslocamento, que foi um dos fatos que gerou muita preocupação no início da pandemia, que foi quem está com os primeiros sintomas, ainda algo leve, deve procurar já o hospital, deve esperar em casa, e aí levou algum tempo para ter uma resposta exata para isso. Gostaria de que você falasse um pouco mais como seria a organização do setor da saúde para poder levar esse auxílio às pessoas em casa. Isso passa também por uma renovação no urbanismo. Nós vamos criar centros comunitários nos bairros, com um novo zoneamento, para que as pessoas tenham a mesma qualidade de vida do centro nos bairros da cidade. Os mesmos serviços, tanto do ponto de vista comercial, privado, quanto os serviços públicos. E serviço público é saúde também. Nós queremos criar uma estrutura sólida, boa, consistente, em relação ao atendimento básico de saúde. Assim como em bairros mais vulneráveis, levar o atendimento na casa das pessoas, através do atendimento móvel, unidades móveis, através de uma UPA móvel, uma unidade de pronto atendimento, que possa levar o atendimento emergencial, como um SIAT avançado, mas também fazer exames, coleta de sangue, raio-x, para que o idoso, a pessoa com deficiência, possa fazer ali o seu exame e no conforto da sua casa e ter o resultado o quanto antes possível, tirar as pessoas das filas de espera, das consultas. Só em Curitiba, em relação ao atendimento dermatológico, nós estamos falando de 15 mil pessoas, 6 mil pessoas para receber o atendimento, a consulta cardíaca, com problemas, aquelas pessoas que têm problemas cardíacos.
Isso é uma loucura, isso não pode acontecer na nossa cidade, uma cidade como Curitiba, que é uma cidade que tem um bom orçamento, assim como é preciso investir mais em tecnologia, nos telecentros. Esse aplicativo da prefeitura, ele é ótimo, mas ele não funciona. Ele é bonito, na prática não funciona. Até porque as pessoas não estão também qualificadas, capacitadas para usar o aplicativo. O aplicativo te coloca como atendente, mas ele não te coloca com o médico especialista, ele não te coloca com a pessoa que vai fazer o teu exame, ele não coloca com os profissionais da saúde. É o atendente que faz um caminhamento, ou seja, você corta caminho, enfrenta a fila do mesmo jeito e outras filas por consequência depois. Primeiro, do atendente, depois do médico, depois do exame, depois a volta no médico e depois do procedimento. A gente precisa tirar os curitibanos das filas. Candidato, você também fala sobre políticas para vacinação contra HPV. Gostaria que você explicasse um pouco mais para os nossos ouvintes quais são essas políticas e como isso funcionaria. Vacinação para HPV, porque é um problema que nós enfrentamos aqui na nossa cidade, no Brasil inteiro, com campanhas, e vacinação de modo geral, vacinação que deve ser parâmetro, a exemplo como nós enfrentamos a questão dos exames, dos testes do Covid. A vacinação tem que caminhar junto, a gente vai ter a solução nos próximos meses em relação ao Covid, mas nós não fizemos nem testes. E veja, o Palácio 29 de Março está próximo do Palácio Iguaçu. Por que não criar uma cidade modelo também em vacinação e exames do Covid? A gente tinha que ser uma referência no país, e não fomos, infelizmente. Um número muito pequeno. Me parece que os acordos entre a Prefeitura e o Governo do Estado só são eleitorais e não administrativos. E em relação a isso, eu sou o único candidato que não tem o rabo preso, nem com o governo federal e nem com o governo estadual. Isso me permite ter uma relação independente, séria, e pedir projetos e investimentos para a minha cidade. Eu não sou candidato a prefeito para ser candidato a deputado federal depois e ter apoio de A ou B, como tem ocorrido com alguns candidatos aí. Eu não sou candidato a prefeito para ser cabo eleitoral de um candidato a governador ou presidente da República. Eu sou candidato a prefeito para governar a nossa cidade com eficiência e de maneira muito objetiva, sabendo o que o curitibano precisa. Agora, mudando um pouco do assunto para a educação, que também é uma outra frente aí das suas propostas de governo, gostaria que você falasse sobre o investimento na formação profissional. Você trabalha muito com essa ideia de formar uma educação mais tecnológica, e aí dando apoio para os professores estudarem de fato e crescerem a formação e depois serem valorizados no seu salário e também nas suas condições de trabalho. Como que vai funcionar toda essa dinâmica? A tecnologia, ela passa pela formação do professor e o PDE. Nós criamos isso no governo estadual, a possibilidade de reciclagem, interação do professor fora da sala de aula com especialistas e com outros professores também. A troca de ideias através de um grande laboratório tecnológico. E não é só oferecer um instrumento tecnológico, mas também o conteúdo digital, para que eles possam oferecer o melhor para o aluno. Assim como nós precisamos descongelar o plano de carreira dos professores. E aqui não é corporativismo. Não tem como fazer uma educação de qualidade sem valorizar os professores. Investir nas estruturas das escolas, transformá-las em estruturas culturais e também de complexos esportivos para fomentar a prática esportiva da comunidade. A escola ela precisa estar inserida na comunidade e servir não só para o aluno, mas para o pai, para a mãe, para o tio, para a tia. Essa integração é saudável principalmente para o aluno. Assim como eu vejo alguns problemas em relação aos CMEIs, por exemplo. Nós não temos mais os martenários, os berçários. Eles foram transferidos, porque o Plano Nacional de Educação não exigiu. Usaram isso como argumento para tirar os berçários dos CMEIs. O horário de atendimento vai até às 17 horas, precisa ser ampliado até às 19. Uma mãe que trabalha durante o dia não consegue sair correndo para pegar o seu filho no CMEI. Assim como eu vejo um problema muito sério em relação à criança com deficiência. Hoje, os professores mais qualificados para trabalhar o ensino especial estão afastados das escolas e os estagiários ocupam essas funções, assim como os ambulatórios foram fechados por parte do ensino municipal. Isso tudo tem que mudar a partir do ano que vem. Investir na educação e acreditar no futuro. É só através da educação que nós vamos transformar a realidade da nossa cidade, do Brasil e do mundo.
Existem várias correntes de pensamento realmente nessa linha de que você falou, que o profissional que tem doutorado, que tem pós-doutorado, mais qualificado, deve estar cada vez mais próximo dos anos iniciais e da formação inicial das crianças. Como atrair esses profissionais para esses anos iniciais, já que, como você mesmo disse, eles acabam estando afastados desses anos? A primeira infância, ela é fundamental para o ser humano. Os primeiros anos de vida que eles formam, se desenvolvem, fazem a parte, formam a questão cognitiva, né? Nesses primeiros anos, inclusive no período de gestação da mãe, por isso o atendimento da saúde voltado à mulher e à criança é fundamental. Assim como nós precisamos investir em profissionais qualificados. Hoje o gestor ele pensa, não, se eu contratar alguém muito qualificado, eu vou ter que pagar mais, se a prefeitura não tem dinheiro. Daí pega qualquer pessoa para assumir uma função importante, tão específica como essa, para atender as crianças com deficiência e cuidar da nossa educação. Muito pelo contrário, é melhor nós termos um número menor de profissionais capacitados e qualificados que tenham condição de atender a rede pública de ensino e que possam servir como referência até no treinamento e na capacitação de outros servidores, do que colocar qualquer pessoa lá, colocar um estagiário para ocupar uma função importante. A falta de profissionais qualificados, a falta de vagas nas creches, a questão do horário de passar dos 17 horas para as 19 horas, são problemas ali da questão educacional que são discutidos há várias eleições. Primeiro, eu gostaria que você falasse por que você acredita que até hoje esses problemas acabam não sendo solucionados, e se tem solução, qual seria o caminho para solucionar no próximo governo? Porque nenhum prefeito que assumiu a administração municipal tinha um compromisso sério com a qualidade do ensino. Foi isso que aconteceu. Não trataram a educação como prioridade. Existem outras prioridades para a atual gestão. Me parece que o asfalto nos bairros mais nobres da cidade, investimento em publicidade, gastos desnecessários que só favorecem o pleito eleitoral para o candidato, mas não os interesses do desenvolvimento da cidade como um todo, e isso passa pela nossa educação. Eu quero trabalhar em parceria com os nossos professores, eu quero construir as políticas públicas em conjunto, eu quero pagar bem os professores, nem que esse dinheiro tenha que sair de uma outra dotação orçamentária de capacidade de investimento da prefeitura, porque quem investe no professor, investe na educação, investe na criança. Nós teremos enormes desafios pela frente, que será as aulas a partir do ano que vem. Essa retomada precisa ser levada com muita seriedade. Essa transição precisava ser feita desde já, com alunos já tendo mais contato com os professores. Agora, à distância, através da internet, porque o ensino está limitado à televisão, sem nenhuma interatividade, mas futuramente com uma transição progressiva, para que poucos alunos que não vivem em uma família com pessoas idosas em situação de risco possam voltar para a sala de aula, ter algum contato com o professor, cerca de 5, 10 alunos, de maneira isolada, separada, até que futuramente a gente possa trazer todo mundo de volta para a sala de aula e para a escola. Falando agora diretamente do plano de carreiras, que você já citou lá na primeira resposta sobre educação, teve uma tentativa de atualização do Gustavo Fruit, que acabou sendo daí congelada pelo Rafael Greca, atual prefeito, e atualmente o plano de carreiras ele é muito criticado pelos servidores pelo fato de que é praticamente impossível você conseguir chegar no máximo estabelecido ali de remuneração salarial, independente de você ter toda a formação profissional. Como atualizar isso? O prefeito Rafael Greca disse que o congelamento foi feito por falta de verba, então você até disse tirar verba de outro setor para investigação. Como que você pensa em atualizar esse plano de carreiras? Falta de boa vontade por parte do prefeito. Agora, não pode se comprometer durante o processo eleitoral, depois, fui surpreendido com o orçamento que não era o que eu imaginava. Tem que existir um compromisso, até porque existem investimentos em outras áreas, gastos excessivos em privilégios, com cargos comissionados. Daí o servidor não entende por que é que não estão fazendo aquilo que se comprometeram a fazer durante o pleito eleitoral. Bem, até o RIT, que é a gratificação do professor quando trabalha horas a mais, foi retirada e substituída por uma bolsa algo pontual. Essa gratificação ela tem que voltar e ela tem que acrescentar no plano de carreira dos professores.
assim como aquele plano precisa ser descongelado. É preciso ser tratado como prioridade. Mas você está fazendo demagogia? Não. A questão, governar é priorizar, é colocar no orçamento, e nós vamos tirar outros investimentos, cortar gastos excessivos em outras áreas, em privilégios, em questões que não são tão necessárias como a comunicação e publicidade, por exemplo, e investir no nosso professor. Eu gostaria agora, faltam 2 minutos apenas da entrevista, gostaria que você falasse um pouco sobre a questão do panorama dessas eleições, onde a última pesquisa aqui, lembrando no dia da nossa gravação, aqui que é 12 de outubro, aponta um grande número ali de intenções de voto ao atual prefeito, e também esse panorama dessas eleições pensando que você disputou as eleições para governo. Então, o que você tira dessa primeira eleição para governo, para trazer agora para a prefeitura e tentar aí contradizer, digamos assim, as pesquisas e crescer nessas eleições? Foi uma experiência incrível disputar uma eleição majoritária para governador. Aprendi muito, aprendi até mesmo com a minha derrota. E o principal fator que me motiva é a capacidade de ouvir, de analisar, de fazer uma autocrítica, de ter humildade para dialogar com a sociedade e entender quais são os melhores projetos, desde um professor até um morador de rua, até um pequeno empresário e um grande empresário também. Nós precisamos ouvir todo mundo, todos precisam de governo, e é um momento em que nós vamos precisar ainda mais da administração pública por conta da pandemia. E essa experiência durante a campanha eleitoral que se inicia é boa para mim, para que eu seja um bom prefeito. Você veja que o prefeito marca a data da eleição para o dia 15 de novembro e não quer disputa eleitoral, ele não quer campanha, ele não quer democracia. Para ele está cômodo assim, porque ele se coloca como única alternativa para a cidade. Existem outras alternativas, assim como existem outras maneiras, outras formas de se administrar a cidade bem e apresentar os resultados que a população espera de nós. Eu quero manter as coisas boas, mas quero aperfeiçoar outras coisas que não foram implementadas pela prefeitura. Investimento em educação, uma saúde consistente e alternativas criativas, colaborativas, que possam fazer essa comunidade produzir mais, gerar mais empregos e trazer resultados econômicos para a nossa cidade como um todo. Candidato, eu agradeço a sua participação e agora você tem 2 minutos para se despedir, também pedir o voto das pessoas e fazer suas considerações finais. Veja, as pesquisas eleitorais, elas são um retrato do momento. As pessoas não estão participando do processo eleitoral. Como eu disse, existe um movimento para que não tenha campanha no dia que não tenha campanha, que não tenha nem eleição. Na verdade, se o prefeito pudesse, ele marcava só a data da eleição. Mas eu peço a vocês que nos acompanham nesse momento para ouvir as propostas de todos os candidatos, para fazer uma comparação do que cada um apresenta, para discutir o futuro da cidade, senão vocês vão ficar reféns do que está acontecendo aí por mais 4 anos. Aqueles que concordam com algumas coisas positivas da cidade, isso pode ser ampliado por uma futura gestão. É preciso oxigenar a administração pública, renovar. Curitiba precisa virar uma página, que são das mesmas pessoas que participam do processo político administrativo. Curitiba precisa mudar de fase. Os gamers utilizam muito esse termo, né? Nós precisamos ir para uma próxima fase, em que o curitibano seja valorizado, em que você seja prioridade. Afinal de contas, um prefeito não pode governar para o seu ego, para o seu grupo político, tem que governar para você, que é ouvinte aqui do programa da Universidade Positivo, para você que é morador de rua, para você que é mulher que sofreu e foi vítima de violência, e nós queremos ampliar, descentralizar a Casa da Mulher Brasileira, para você que é criança, que precisa de uma escola de qualidade, que precisa de arte, de cultura, que precisa de bons professores qualificados, felizes, motivados, para você que precisa de um emprego nesse momento tão difícil de crise, alguém que pavimente caminhos, que crie uma estrutura de geração de empregos na cidade, e para você que quer o debate democrático, quer fazer uma escolha durante a eleição deste ano, que não quer ficar refém de uma candidatura só e desse movimento forte que trabalha de todas as maneiras para tirar programas eleitorais da televisão, para calar candidatos, para não fazer o debate, para não aparecer. Você acha justo isso? Eu não acho. E por isso que eu saí candidato a prefeito, para oferecer a você uma alternativa, para que você possa escolher o melhor. Estamos chegando ao final de mais uma edição do podcast O P nas Eleições 2020.
Apresentação: Pedro Talim. Produção: Samar Mourad. Trabalhos técnicos: André Ambonati. Professora orientadora: Sandra Nodari. E coordenadora do curso de jornalismo da Universidade Positivo, Maria Zaclis Veiga. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até a próxima.